Olá, tudo bom? Posso fazer o meu artigo científico de revisão em cima de outro artigo de revisão? Bom, essa é mais uma dúvida que a gente recebeu, a dúvida da Ana Vitória e também a dúvida de outras pessoas sobre o artigo de revisão. A primeira coisa que eu quero falar com vocês é a gente refletir um pouco sobre o artigo de revisão. Então lembre-se, o artigo de revisão ele é justamente para demonstrar, para atualizar os profissionais sobre o que acontece em determinada área ou determinado assunto, ou ainda para dizer que tipo de materiais que estão sendo publicados. Então, Ana Vitória, você pode fazer o artigo de revisão em cima de outros artigos de revisões, tá? De que sejam também de revisão, mas não de um só. Porque se você fizer um artigo em cima de um artigo, certamente vai dar plágio e você vai ser obrigada a refazer, ele não vai ser um artigo válido, tá? Mas você pode sim fazer artigos em cima de outros artigos de revisão. E aí você tem que entender que existem algumas diferenças metodológicas nesse tratamento desse artigo de revisão. Por quê? Porque o artigo de revisão, ele não ser só um artigo de revisão, existem vários tipos de revisões. Então, você tem aquela revisão que você vai explorar um conceito, por exemplo, e aí você vai falar, olha, a motivação, segundo fulano de tal, é isso, isso, isso. A motivação, segundo fulano de tal, é isso, isso, isso. Então, você vai no seu artigo de revisão, revisar o conceito ali das terminologias ou de um determinado assunto, tema, andamento, mas mais abordando no decorrer ali do seu texto, o conceito ali, a base daquele conhecimento. Isso é um artigo de revisão, um conceito revisto na ótica de vários autores. Você pode fazer um artigo de revisão sistemática. A revisão sistemática é aquela revisão que você vai pegar uma margem de ano e vai explorando, olha, o assunto por tal instituição está sendo tratado assim, em 2002 foi tratado assim, em 2005 assim, em 2010 assim. E aí você vai dizendo que os estudos tratam, isso chama revisão sistemática. Ah, mas eu quero fazer uma revisão integrativa. Ah, na revisão integrativa você tem um outro tratamento, você vai pegar, pode ser artigos de revisão e também você vai intercalando ali, colocando mais o ponto de vista, quase uma métrica aí do que as revistas, as bases de dados estão publicando sobre determinado assunto, determinado tema ou determinado título. Então perceba que o artigo de revisão, ele tem várias nuances. E como que você vai saber para entender essas nuances? Primeira coisa, o formato e a metodologia que seu artigo deva seguir. Eu imagino que quando você fala de um artigo de revisão, ele deva ser solicitado por alguém. Por quem? Pelo seu professor de uma disciplina, é pelo seu chefe, é pelo seu orientador. Então, você tem que entender, na ótica dele, qual é o tipo de revisão que ele espera. Eu já vi casos do orientador pedir um artigo de revisão para o aluno para entender justamente quais as metodologias têm sido usadas para abordar determinado tema. E aí o trabalho do aluno era o seguinte, conseguir reunir esses artigos, 20, 30 artigos e apontar, olha, o artigo de fulano foi revisão sistemática, o artigo de fulano trata-se de pesquisa qualitativa, o artigo de ciclano trata de pesquisa quantitativa. Então ele foi investigando só as metodologias utilizadas. Isso também pode ser uma forma de revisão. Então é importante você entender a metodologia de revisão, o conceito ali, o que está na ideia de revisão que a pessoa que está pedindo está solicitando, tá? O que ele está considerando para essa revisão? Qual é o tipo dessa revisão? O segundo aspecto é justamente, se você tem um artigo solicitado pelo professor de disciplina,
geralmente ele pede a mesma metodologia para a classe inteira. Ele está ali já preocupado com que a classe, com que a turma ali entregue artigos que sejam de uma revisão de uma determinada forma, quase que homogênea. A grande maioria desses artigos de revisão de disciplina, eles costumam ser revisões simples, aquelas revisões mais conceituais de um determinado tema, onde você consegue até explorar e discutir, mas mais abordando ali o conceito geral. Geralmente não é esse tipo de revisão, a não ser que o professor seja da matéria mesmo de metodologia científica, e ele aborde isso nas turmas, tá? Na classe de aula. Mas é sempre importante você investigar o que esse professor entende quando ele fala artigo de revisão. E entender, lembrar que existem vários tipos de revisão, por isso que você tem que entender. Se é o seu orientador que está pedindo esse artigo de revisão, ele pode ter em mente já a sua tese ou já a sua dissertação. E aí é importante também você entender se ele quer um artigo de revisão em cima do estado da arte, se esse material vai fazer parte do seu trabalho, e aí você consegue ir direcionando a revisão que você vai fazer, ok? O terceiro ponto é a questão do tema e da área. Por quê? Porque áreas de humanas costumam ser muito comuns a questão da revisão conceitual. Então, elas não existem sim as variáveis de revisões, mas os professores já estão mais acostumados, tá? Na revisão conceitual, a revisão exploratória, uma revisão mais do conhecimento geral. As áreas da saúde, eles costumam pedir muito uma revisão integrativa, uma revisão baseada na compreensão de métodos que possam ser aplicados, porque precisam embasar ali seus métodos, e se tiver um método já validado antes de executar a pesquisa, é melhor. Existe essa diferença de áreas, de instituições, de núcleos de pesquisa e do próprio orientador. Lembre-se, o professor, embora ele seja mestre, embora ele seja doutor, ele galgou várias áreas, vários caminhos, e o conhecimento dele é amplo. Então, existe aquilo que para ele serve ou lhe cai mais, ou que ele entende de uma melhor forma. É sempre importante você respeitar isso e repensar na hora de fazer o seu material. Pensar e repensar, viu, Ana Vitória? É uma coisa super importante. E por fim, a pergunta você pode fazer em cima de revisão? Pode, não de uma revisão, de várias revisões, tá certo? Eu espero ter ajudado e lembre-se, a gente está sempre à disposição. Um abraço e até a próxima!